Os meios de comunicação, redes sociais e demais plataformas online, além das responsabilidades sociais do dia a dia, cada vez mais pessoas têm apresentado problemas mentais. Uma situação ainda mais complicada quando quem está passando por isso não aceita ajuda, como é o caso de boa parte do público masculino. Saúde mental dos homens é o tema do quadro Que Eu Faço, Doutor, de hoje. O Souza está sempre cuidando da saúde do corpo dele e diz que não abre mão de cuidar também da saúde da mente. Hoje ele trabalha como vigilante e o estresse da função exige cuidado com a saúde emocional. Mas a busca por um psicólogo aconteceu quando ele passou por momentos difíceis. Mais atrás, quando eu era mais novo, tive uns problemas pessoal e acabei procurando, né? No que me ajudou na minha recuperação, graças a Deus. Mas você acha que é algo que realmente te ajudou, foi positivo para você? Com certeza. Foi e continua sendo e espero que não chegue a acontecer novamente uma nova procura, né? Mas o Souza faz parte de uma minoria. Pessoas do sexo masculino costumam negligenciar a saúde de uma forma geral, dificilmente procurando médicos, mesmo quando percebem que algo está errado. Quando se fala de saúde mental, então, o cenário é pior. Um levantamento feito pelo Instituto Ideia, divulgado em maio desse ano, revelou que 83% dos homens já se sentiram estressados. 74% sofreram com ansiedade, 34% enfrentaram a depressão e 26% tiveram ataques de pânico. Problemas financeiros e insatisfação com o trabalho podem estar entre as principais causas desses males. Mas apesar dos índices, apenas 16% já fizeram terapia, um número muito pequeno diante do tamanho do problema. Por outro lado, a pesquisa mostrou que 65% dos homens topariam falar de suas questões emocionais com um profissional. Nós conversamos com alguns homens pelas ruas e eles reforçaram a tese da pesquisa. O público masculino tem muita resistência, na verdade, não só necessária, mas até na saúde em geral, né? Na própria saúde. As mulheres são mais tendenciosas a procurar esse tipo de tratamento. Já teve que fazer algum tipo de terapia? Já frequentou? Não, mas recomendo para quem está passando por algum tipo de situação, né? Que precise desse tipo de procura, eu acho muito importante. Já aquela história antiga de que homem não chora e nem fala sobre seus sentimentos foi contestada pelo Antônio e pelo Cândido. O homem não deve ter vergonha de nada, ninguém deve ter vergonha de nada, principalmente quando está cuidando de si mesmo, quando está querendo se livrar de qualquer coisa, querer alguma coisa, tem que reclamar. Quando precisa chorar, o senhor chora? Com certeza, já chorei várias vezes, dependendo da ocasião. Eu acho que ainda tem aquele preconceito de não querer dizer o que sente, né? Sim. O senhor costuma dizer? Eu sempre digo, né? Sempre digo. Né? Se o senhor algum dia tiver vontade de chorar, o senhor teria vergonha de fazer isso na frente de alguém? Não, choro na hora. Não teria problema? Não, de jeito nenhum. E se os homens já se mostram mais dispostos a cuidar da saúde mental, cuidar da saúde do corpo pode ser um bom começo. Hoje, nesse aspecto de saúde emocional, de saúde física, realmente está correlacionado. Porque quanto mais você tem unidades motoras, mais músculo, mais ações motoras, isso está correlacionado diretamente com o comportamento. De que forma a atividade física pode contribuir com a saúde mental? Na parte fisiológica, melhorar todos os aspectos fisiológicos de saúde, a parte bioquímica, regular toda a questão hormonal, que é muito importante, que está totalmente correlacionado com o humor. A parte física, a parte motora, a parte do movimento humano, ele ajuda bastante em todos os aspectos, fisiológicos, bioquímicos e também sociais. E a atividade física tem também um benefício social que acaba refletindo na saúde mental. Por meio dos exercícios, os homens acabam conhecendo pessoas e, com isso, aumenta a possibilidade de criar laços de amizade. E ter um círculo de amigos é ótimo para manter a mente equilibrada. Criar um vínculo, né, uma relação, uma rede de relacionamento, porque quando você está na academia, você está no centro de treinamento, faz algum tipo de clube, de centro de treinamento, quando você está realmente em grupo, você cria uma rede de relacionamento. Isso ajuda na questão social, você conversar, você realmente estar com autoestima melhor, você conseguir se desenvolver. O Souza segue cuidando bem do corpo e diz que não abre mão de sempre cuidar muito bem também da mente dele. Se precisar de novo, Estamos lá, com certeza, no consultório, sem problemas. Muito bem, Souza. E a gente continua falando sobre isso com o médico psiquiatra Vicente Gomes, que toda segunda-feira está aqui com a gente no Bom Dia Piauí, falando sobre saúde mental. Doutor, muito bom dia para o senhor mais uma vez, seja bem-vindo.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. A gente quer saber o que leva a essa resistência dos homens de procurarem essa ajuda. Isso, Felipe, tem uma relação com algo que é chamado de masculinidade tóxica, tá? Isso trata-se de uma construção social, algo que vem aí ao longo da vida, aspectos históricos, culturais, que remetem o homem a adotar determinados tipos de comportamentos, de atitude, tá? É achar que não pode fazer algo porque pode ter relação com algum comportamento feminino, é a questão da autossuficiência, ele acha que dá conta de tudo, de todos, que não precisa de ajuda, é ter ali que resolver algo relacionado a algum conflito na base da atitude violenta, seja atitude violenta física, verbal, isso acaba realmente comprometendo bastante tanto a sociedade como o convívio familiar, quanto também a saúde mental do homem. E aí, quem está nos assistindo e que pode observar no marido, no pai, enfim, quais são os primeiros sinais, ou o próprio homem, né, que está passando por algum tipo de problema mental, quais são os primeiros sinais? Isso, inicialmente acontece que o homem ele costuma apresentar vários sintomas físicos, tá? É tanto que inicialmente ele tende a procurar outras especialidades médicas quando procura, que o homem ele tem essa resistência, tanto à procura, né, da saúde física quanto mental. Mas ele vai procurar outros médicos, está com problema de estômago, está com azia, está com aquela queimação, né, está com dor de cabeça, está com tontura, está com mal-estar, o coração está acelerando, então ele vai procurar outros médicos. Acaba que ele vai fazer algum exame e aqueles exames não constam, não demonstram nada. Não quer dizer que a pessoa não tem nada, só que a origem não está naquele local. Significa que o corpo dele está emitindo alguns sinais que algo não está legal. E o que é que geralmente o homem faz quando acha que não tem nada? Ele vai na automedicação, que é aquela automedicação do abuso do álcool, tá? E de até outras drogas ilícitas que realmente vem a comprometer bastante. Isso vai gerar o quê? Mudança de humor, com bastante irritabilidade, tá? Então o homem ele tende a ter prejuízo no seu rendimento, no trabalho, nos estudos, a memória fica ruim, tá? Ele tem uma dificuldade ali de memorizar situações, ele tem dificuldade no discurso, tá? Ele apresenta sintomas físicos, o homem ele tende a não apresentar aquele choro, quando acontece com as mulheres, tá? Então ele acaba realmente tendo esse padrão de irritabilidade, a vida começa a ficar sem graça, sem sentido, tá? Ele passa a ter alguns pensamentos ali negativos, passa a não ter prazer no seu dia a dia. Isso a gente chama de anedonia. Então isso é algo que tem relação ali com um alerta que alguma coisa não está legal. A falta de sono também, a insônia, por exemplo, podem ser um bom termômetro, né? Sim, sim, alteração do sono, até porque quando isso tanto pode ser também a dificuldade para dormir, quanto também o excesso de sono, tá? Uma sonolência excessiva. Às vezes ele está lá e vai para a cama e muita coisa ao mesmo tempo, pensamento muito acelerado, não consegue ali, né, relaxar, e às vezes ele tem essa dificuldade para dormir, pode despertar várias vezes à noite, como também pode acontecer dele ficar um pouco sonolento, né, de ficar desmotivado ali, de confundir um pouquinho aquela desmotivação com aquela vontade de ficar na cama e acaba às vezes ali aumentando um pouquinho aquele sono. Aí, doutor, a gente mostrou na reportagem da equipe do Chico Lima vários problemas, vários transtornos e percentuais, como por exemplo, depressão, ansiedade. Depois que a pessoa sente tudo isso, o que acontece dentro do consultório para melhorar? Tá, ele precisa, né, realmente procurar ali uma ajuda profissional, tá? Inicialmente pode ser que não haja necessidade de um uso da medicação, às vezes uma psicoterapia pode ajudar, mudança no seu estilo de vida, com a atividade física, com a mudança no padrão da alimentação, técnicas para melhorar ali o padrão do seu pensamento, dos seus sentimentos, mas às vezes quando essa coisa já está com exposição crônica que compromete os neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, aí a necessidade sim de usar uma medicação para dar uma equilibrada, para que ele consiga ali ter energia, ter disposição, ter foco, melhorar a sua qualidade de vida. Detalhe, sem automedicação, apenas com a indicação do profissional, do médico psiquiatra. Agora, eu queria que o senhor, já que a gente já está terminando o nosso horário aqui da nossa conversa, eu queria que o senhor desse dicas para os homens que ficam pensando assim, eu não vou para a terapia, eu não quero falar sobre os meus sentimentos, eu só quero resolver o sintoma que está tendo aqui, no caso, a falta de sono, dor de cabeça ou qualquer outra coisa.
O que acontece na terapia para desmistificar essa história? É isso, é essencial que o homem ele passe ali por um processo do autoconhecimento, tá? De ter ali que observar algumas situações, às vezes coisas do passado lá que exatamente ele ouviu na infância, algumas crenças distorcidas, limitantes. Homem não chora, isso para homem é dessa forma, tem que agir dessa forma, tem que ter força para reagir, não tem que pedir ajuda dessa forma. Então isso acaba gerando ali um certo comprometimento, ele vai acumulando, vai guardando coisa. A partir do momento que ele passa por um processo terapêutico, que ele passa a ter uma visão para si, que ele passa a ter um autocuidado, né, que ele passa a entender algumas situações, ressignificar algo lá do passado, mudar ali algumas atitudes, alguns comportamentos, isso vai mudar bastante, porque o homem ali, esse autocuidado, ele é essencial, porque ele está ali na base da pirâmide. Isso tem relação com outras coisas, com família, com trabalho, com situação financeira, com filhos. Então, se ele não está legal, essas outras coisas tendem o quê? A também ficarem comprometidas, porque falta ânimo, falta energia, falta disposição. Então, esse autocuidado é essencial. Dicas importantes que o médico psiquiatra Vicente Gomes passou agora para a gente, então é hora de se cuidar. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, desejo a todos uma excelente semana. Valeu.